Um grande asteroide com uma potência muito superior do que uma bomba nuclear está vindo em direção à Terra no final de dezembro, segundo o relatório. 2018 AH é estimado em cerca de 190 metros de comprimento, semelhante ao asteroide Tunguska, o que significa que seria muito mais poderoso do que uma bomba nuclear. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, notícia meio que bombástica, literalmente falando, né? O que está sendo divulgado aí é que um asteroide está vindo em direção à Terra e acho que vocês já devem ter ouvido alguma coisa a respeito disso aí nas redes sociais. Esse grande asteroide é do tamanho do monumento de Washington e está se dirigindo para a Terra no final de dezembro, que, caso venha a impactar, causaria uma devastação muito maior do que uma bomba atômica, de acordo com o rastreador de asteroides da NASA. O nome dele é 2018 AH. Este asteroide tem um tamanho estimado em 190 metros e deve passar pela Terra no dia 27 de dezembro de 2021. É improvável que esse asteroide atinja o planeta. No entanto, ele deve passar uma distância de mais de 4,5 milhões de quilômetros. Para efeito de comparação, a distância entre a Terra e a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. Mas este asteroide já passou pela Terra anteriormente. É um velho conhecido, a uma distância muito mais próxima do que agora. Em 2018, o asteroide 2018 AH, por isso que ele tem esse nome, passou perto do nosso planeta a uma distância um pouco menor do que a da Lua, cerca de 296 mil quilômetros. Muito perto em termos astronômicos, foi como tirando tinta. Ele tinha passado desapercebido devido a quão escuro estava, e os cientistas não perceberam direito sua chegada. Desde aquela época, nenhum asteroide de tal tamanho chegou tão perto da Terra antes, e nenhum é esperado até o ano de 2028, quando o enorme 2001 WN5, de quase 1 quilômetro de comprimento, chegará, embora não atinja o planeta, ou está definido para passar por uma distância de cerca de 249 mil quilômetros. Mas o que aconteceria se um asteroide do tamanho do 2018 AH colidisse com a Terra? Vamos lá. Normalmente pode ser difícil adivinhar com precisão, pois o tamanho geralmente varia, dos asteroides. Mas, neste caso, os astrônomos têm uma breve ideia, bastante boa, inclusive, de quão destrutivo isso seria, porque algo assim já aconteceu. A última vez que um asteroide atingiu o planeta foi no ano de 2013, na Rússia, quando um asteroide de 17 metros explodiu na atmosfera. Mas a última vez que um asteroide desse tamanho caiu na Terra foi no ano de 1908, sobre o rio Podkamennaya Tunguska, que fica na Rússia, no que agora ficou conhecido como o evento Tunguska. Acredita-se que esse asteroide tivesse aproximadamente o mesmo tamanho do 2018 AH, ou um pouco menor. Quando o asteroide impactou, ele produziu uma explosão massiva de 12 megatons, causando destruição generalizada por milhares de quilômetros, uma vez que explodiu no ar vários quilômetros acima da área. O número de mortos neste evento foi extremamente baixo e acredita-se que apenas cerca de 3 pessoas morreram devido ao quão remota e escassamente povoada era a região naquele tempo. Mas os danos ainda eram evidentes. Ventos de cerca de 27 km por segundo estourando e um barulho alto ouvido em toda parte. Tremores e ondas de ar foram sentidos em lugares distantes, como em Washington DC e também na Indonésia, só para você ver a dimensão do impacto. Os poucos relatos de testemunhas oculares que existiram relataram a terrível explosão, ventos fortes, tremores e ruídos incrivelmente altos. Segundo um desses relatos, o céu se partiu em 2 e o fogo apareceu alto e amplo sobre a floresta. Esse homem, que estava a 65 quilômetros ao sul da explosão, completou dizendo que a fenda no céu ficou maior e todo o lado norte foi coberto de fogo. Naquele momento, ele disse que ficou tão quente que ele não pôde suportar ficar com sua camisa no corpo. Era como se sua roupa estivesse pegando fogo na pele. Ele disse que queria arrancar a camisa de qualquer jeito e jogar ela no chão. Mas então o céu se fechou
e um baque forte soou e ele foi jogado a alguns metros de distância. E ele disse que perdeu os sentidos por algum momento, mas depois a sua esposa correu para poder ajudá-lo e levá-lo para dentro de casa. Depois disso, ele disse que veio um grande barulho, como se fosse de pedras caindo, sabe? Como se canhões estivessem disparando ao mesmo tempo. Ele também relata um tremor de terra e quando ele estava no chão, ele pressionou a cabeça para baixo, temendo que as pedras o atingissem. Quando o céu se abriu, o vento quente correu entre as casas como de canhões, que deixaram rastros no solo e danificaram algumas plantações, bem parecido com aquelas cenas de filme que a gente vê. Mais tarde, ele relata que ele e a esposa viram que muitas janelas foram quebradas e no celeiro uma parte da fechadura de ferro chegou também a se quebrar. O evento de Tunguska é o maior registrado na história, embora ocorressem outros pré-históricos muito maiores, e é uma das maiores explosões, muito mais poderosas do que muitas bombas nucleares. Se esse asteroide 2018 AH bater na Terra, ele pode causar algo muito semelhante. Claro, vai depender de onde ele vai cair. Se cair numa área povoada, vocês já viram como é que vai ser o estrago. De acordo com a NASA, qualquer asteroide de 140 metros ou mais de diâmetro poderia ter um impacto potencialmente catastrófico se colidisse com a Terra. A natureza destrutiva dos asteroides, mesmo os pequenos, é algo bem conhecido dos especialistas, com agências espaciais em todo o mundo monitorando possíveis impactos catastróficos, bem como pesquisando possíveis meios de detê-los. Um método para possivelmente interromper o impacto de um asteroide é através do uso da deflexão, o que significa lançar algo para alterar ligeiramente o caminho de um asteroide. O mais proeminente desses esforços é a missão Double Asteroid Redirection Test, o DART, que é o resultado dos esforços da NASA e do Laboratório de Física Aplicada. Em termos leigos, para quem não entende, significa perfurar um asteroide com um foguete com uma velocidade suficiente para mudar sua direção em uma fração de pelo menos 1%. O DART é o primeiro programa da humanidade de defesa planetária, mas que ainda está em fase de testes, ou seja, a Terra está completamente desprotegida, podemos dizer assim, se formos depender de alguma tecnologia humana. Mas, segundo a NASA, não existe uma chance muito grande desse asteroide colidir com a Terra agora em dezembro. No entanto, não custa nada observar, não custa nada acompanhar e nos baseando aí nos testes da missão DART, nos baseando no que nós temos, não tem nada o que fazer, a não ser sentar e assistir o show de camarote, essa que é a verdade, A gente ri e brinca, mas a coisa é bem séria e que Deus nos proteja. Mas eu quero saber sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos caso ache interessante. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Sayonara.